Graça e paz. É preciso renascer. Em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, de 1 a 6, está escrito assim. Efésios 1, de 1 a 6. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pela tua palavra em nossa própria língua. Por ela nós descobrimos quanto o Senhor nos amas, a ponto de teres enviado Jesus a este mundo com a missão de nos salvar da condenação eterna. O Senhor permitiu que crucificassem Jesus lá na cruz, para Ele nos atrair no corpo dele, nos levar à crucificação, à morte, à sepultura, para sermos ressuscitados junto com Ele pelo teu poder. E o Senhor nos deu o Espírito Santo para nos guiar nos teus caminhos. Nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para que Ele ministre a palavra a cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz. Que o Senhor tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Sentem. Algumas pessoas, inclusive alguns pastores, baseado nesse texto de Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5, estão pregando que a pessoa já é predestinada por Deus a entrar no céu. São aqueles que não querem evangelizar e aqueles que querem desfazer do que Jesus falou. Então nós temos que batalhar um pouquinho sobre este assunto para que ficasse claro se as pessoas fossem predestinadas a entrar no céu, se houvesse uma eleição fora de Cristo, Deus não teria enviado Jesus para nos salvar. Então, quando nós lemos João capítulo 3, verso 17, daria para a pessoa fazer uma ideia. Se houve já a predestinação, para que Deus enviou Jesus? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E também Lucas, capítulo 2, 8 e 9. Também o evangelista Lucas registrou aí no capítulo 2, versos 8 e 9. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor,
e tiveram grande temor. E aí no 10 e 11 o anjo falou o quê? E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então não havia predestinação? Não. Deus precisou enviar o Salvador? Sim. E por que essa mania de querer crer que as pessoas já são predestinadas? Claro que Deus é soberano. Ele é soberano para fazer aquilo que Ele quiser. Mas com a salvação da pessoa, não. Ele respeita a liberdade que Ele deu a Adão. Lá no Jardim do Éden, quando Ele disse lá para Adão, capítulo 2, versos 16 e 17, Deus deu a liberdade de escolha a Adão. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele tinha a liberdade de comer ou deixar de comer. Deus não o proibiu. Se as pessoas fossem eleitas fora de Cristo, salvas fora de Cristo, para que Jesus mandou que nós pregássemos o Evangelho a toda criatura? Marcos 16, 15 e 16. Que aqueles que acreditassem e fossem batizados seriam salvos. Ué, mas não é todos predestinados? Não. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E deixou também a liberdade, no capítulo 3, verso 18 do Evangelho segundo João, a liberdade de escolha pertence à pessoa. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então tem a opção, o homem que sabe. Ele ainda falou em Mateus 23, 37. Seria bom que os irmãos que têm esta pretensão de querer aplicar esta mensagem anotasse os textos, né? Para que tirasse da cabeça essa ideia. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Não quiseram. É respeitada a vontade do homem. Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, será salvo. Então não há predestinação, segundo o que Jesus falou. E também lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 17. Nós vamos notar que a liberdade de escolha é do homem, da pessoa. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser. Ué, mas não é... Não. Quem quiser. Claro que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Por isso Ele não fez um lugar para o perdido. Não. A vontade de Deus é que todas as pessoas acreditem
na promessa que Jesus Cristo fez. A vontade de Deus é essa. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Mas não é só os predestinados? Não, todos. Eu mandei meu filho para salvar todos. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que precisa? Querer. Romanos 11:32. O que precisa é querer ser salvo. Deixar. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Seria uma desrespeito a Jesus Cristo se houvesse predestinação ou eleição. Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Mas quando a gente lê Atos capítulo 10, versículo 34, nós vamos ver que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não salva um e deixa o outro ir para o inferno. Não. A vontade é da pessoa. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Não escolhe ninguém para ser eleito e outros não. Romanos capítulo 2, versos 11. Pastor? Romanos 2,11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não, ele não escolhe. Colossenses 3, 25. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Não. Você pode fazer o que você quiser, porque você está eleito? Não. Ninguém está eleito fora de Cristo. E ainda nós podíamos pensar o que Deus quis dizer no capítulo 3 do Evangelho segundo João, verso 16. O que ele quis dizer com isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então cabe à pessoa escolher. Quer ir para o inferno, sofrer eternamente, e não nasce de novo. Do jeito que está, dá para ir. Mas para entrar no céu, não se iluda que você é eleito, escolhido. Não, ninguém. Se fosse escolhido, por que Jesus falou em João 12:32 que quando ele fosse levantado na cruz, ele atrairia todos no corpo dele? Para quê? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Para que Cristo atraiu todos no corpo dele? Para todos poderem ser eleitos nele, eleitos em Cristo Jesus, como está aqui, como nós lemos aqui no verso 4. Então é preciso acreditar, Senão não vai entrar no céu. Não fique iludido que você foi, não. Quando a pessoa então acredita que ela foi atraída no corpo de Cristo, porque Cristo falou, não porque as pessoas ensinaram, não. Isso é uma questão de revelação. Se Jesus prometeu atrair todos, eu estou entre todos. Isso é uma questão de revelação, é um raciocínio.
Tá certo? E aí, o que precisa então para cumprir a exigência que Jesus Cristo deu a Nicodemos? Quando ele disse a Nicodemos: não te admires, se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Então não é questão de eleição? Não. No capítulo 5 da segunda epístola aos Coríntios, versículo 17 e 18, nós vamos ver que o desejo é da pessoa, ou seja, a liberdade é dela. O crer que Cristo a atraiu ou não. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então não precisaria estar em Cristo se a pessoa fosse eleita por Deus, predestinada por Deus. Não precisaria a pessoa estar em Cristo. Dá-se uma ideia que as pessoas que pregam esta mensagem desfaz de Deus. Ou seja, para que o Senhor enviou teu filho para sofrer, ter uma coroa de espinho na cabeça, ser pregado numa cruz, se o Senhor já elegeu aqueles que serão salvos? Não seria uma ideia? Para quê? É uma desfeita a Deus que as pessoas fazem com esta mensagem. Claro que é uma questão de comodismo. Todos são predestinados, para que eu vou pregar o evangelho? Eu posso ficar vendo novela, vendo meu joguinho aqui, ficar em casa dormindo, não preciso ir na escola bíblica, todos, né? Mas, e se for um engano que está sendo usado pelos homens, pregando a predestinação, como é que você ficaria? Como ficaria? Ficaria no lago de fogo eternamente. Não ia passar férias lá, no lago de fogo. Então Deus, Ele é poderoso. Ele podia ter poupado Jesus da cruz? Não. Não. Deus não pode salvar ninguém. Ele enviou Jesus para salvar. Ou nós não cremos na palavra dele? Se alguém pudesse ser salvo, para que Deus enviou Jesus então? Então Deus não pode salvar? Não. Ele não tem o poder de salvar? Tem. Mas ele tem um compromisso lá no jardim do Éden. Ele deu a Adão a escolha que ele quisesse. Deu a liberdade. Ele optou pelo não crer na palavra de Deus. Com isso, ele morreu para Deus e toda a geração adâmica está separada de Deus. Daí a necessidade de nascer de novo. Então a gente fica pensando quantas pessoas estão enganadas, estão sendo enganadas com pregadores que não estão com muita vontade de pregar o Evangelho de Cristo e trazendo mensagens que todos estão eleitos. Para quê? Para que pregar? Agora, quando nós observamos ali, é claro que às vezes a gente lê e não presta atenção. A gente lê e não presta atenção, a verdade é essa, né? Quando ele diz ali no versículo 4 de Efésios 1, como também nos elegeu nele, em Cristo. Todos podem ser eleitos para pertencer à família de Deus, desde que acredite que Cristo o atraiu no corpo dele lá na cruz. Aí está eleito, em Cristo. E aí, para que então Deus
nos elegeu em Cristo Jesus. Aí ele mostra para quê? Para quê? Para recebermos as bênçãos espirituais. Todas. Então não precisa correr atrás de bênção, não. Em Cristo Jesus nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Esse negócio de falar, vou na igreja buscar uma bênção, isso aí não existe para o novo nascido. A bênção que o pecador tem que buscar é o novo nascimento. Esta é a maior bênção que a pessoa pode ganhar. Depende dela. Então, todos são candidatos a serem eleitos para pertencerem à família de Deus, acreditando na promessa que Cristo fez de que quando ele fosse levantado da terra, ele nos atrairia no corpo dele. E ele então mostra para que ele quer que as pessoas creiam, para que fôssemos santos, irrepreensíveis em amor. A palavra irrepreensível significa, se você não ama, você é digno de repreensão. Irrepreensível em amor. Que beleza. E nos predestinou, claro, todos são predestinados a serem filhos de Deus. Nasceu de novo, está predestinado. Para filhos de adoção por Jesus Cristo, está novamente aí. É claro que tem muitas versões bíblicas que vão tirando essas coisas. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Claro, a vontade dele é que sejamos eleitos. Para quê? Para louvor e glória da sua graça. É um reconhecimento que a pessoa que nasce de novo deve ter. Eu não merecia, não mereço, não merecerei, mas Deus me deu fé para crer que Cristo me atraiu no corpo dele lá na cruz. A vontade de Deus é que através do sacrifício que Cristo fez lá na cruz do Calvário, as pessoas sejam da família dele. Novo nascimento não é mudança de religião, nem mudança de igreja. Novo nascimento é deixar de pertencer à família do diabo para pertencer à família de Deus. Mas como nascer de novo? Estando em Cristo Jesus. Não tem outro jeito? Não. Mas não foi todos eleitos? Não. Para nascer de novo é preciso estar em Cristo. Se fossem todos já predestinados, sem esta fé na promessa que Cristo fez, Jesus não teria dito a Nicodemos, que é um homem que a Bíblia cita aí, conhecedor, praticante da palavra, da lei. Ele não teria dito a ele, não, você já está predestinado, você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa boa, uma pessoa que crê, uma pessoa... Não. Jesus disse que era preciso nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos tomou um bom susto, porque ele não sabia como nascer de novo. Religião não ensina como nascer de novo. No versículo 4, ele perguntou para Jesus, como pode um homem sendo velho nascer segunda vez? Pode entrar no ventre da mãe e tornar a nascer? Ele estava com a doutrina aí da reencarnação. Jesus disse, não. Quem nasce da carne é carne, é preciso nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus e o Espírito é que revela a pessoa que ela foi atraída no corpo de Cristo e que Deus a ressuscitou junto com Cristo, gerando-a de novo, agora com a geração espiritual, não mais com a geração do pai e da mãe, que é uma geração no pecado.
Então, o novo nascimento é preciso ter um certo raciocínio, que seria tão fácil, né? Eles vão facilitando tudo. Ah, você crê que Cristo te atraiu, você já... Tudo bem, mas tem que obedecer. Acreditar e obedecer. Aí você aceita Jesus como Salvador, você está salvo. Quem é que falou? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? O diabo crê e estremece. Tiago 2,19 faz muito mais do que muitas pessoas que se dizem nascidas de novo. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Crê e estremece. Faz mais do que muita gente. Estremece. Por quê? Porque ele sabe. Ele estava lá. Eles estavam lá. E eles conhecem o inferno. A ponto de quando uma legião foi expulsa de um endemoniado, pedirem para Jesus, não nos mande para o inferno agora que não está na hora. E o que vocês querem? Nós queremos ir para aqueles porcos que estão lá naquela montanha. Então vai. E mais de 2.000 porcos caíram no mar a ponto de Jesus ser expulso daquela terra. Então eles sabem, os demônios sabem que o inferno é terrível. Mas muita gente não acredita. Muita gente não, mas isso aí é só, eu acho que é uma ilustração. É, ilustração. Apocalipse 20, 14 e 15, é uma ilustração? Não. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então nós vimos que as pessoas não tremem, os demônios tremem. Voltando aqui para o versículo 6 de Efésios 1, está escrito: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis. Não foi pelas obras que você praticou? Não. Ele nos fez agradáveis a si mesmo. Aonde? Em Cristo Jesus, no amado. Fora dele, não. Ele nos fez agradável. Agradar a Deus ou acreditar que Cristo nos atraiu no corpo dele. Estamos acreditando no Filho amado. Isso é agradável a Deus. Então não há predestinação? Não. Não há. É chamar Deus de ingrato. Crucificou Jesus sem precisar. É preciso acabar com isso, acreditar na sua atração no corpo de Cristo, ser batizado e ser nova criatura gerada por Deus, não pelos homens, não pelas obras, não por sacrifício, não. Ele nos fez amável. Mas todo aquele que aceita Jesus está livre da condenação? Não. 1 Coríntios 1, versos 30, não dá essa ideia. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Fez tudo? Tudo. Por quê? Jesus fez tudo. No verso 31 ele deixa, por quê? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não se gloria no que você faz. Não. Glorie-se no que ele fez. Ele fez tudo? Fez tudo. Deus nos aceita para ele quando estamos em Cristo Jesus. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado. Deus quer que as pessoas creiam,
no Filho amado Jesus Cristo. Ele quer que as pessoas acreditem que foram atraídas no corpo de Cristo, para Ele poder gerá-las para o reino dele. Então, amados, fica mais uma vez esta mensagem para os irmãos acabar com essa ideia de querer ficar em casa, na escola bíblica, de querer ficar em casa, não distribuir um folheto, não distribuir um CD, não falar para as pessoas, olha, coloca lá no site da igreja, dá um endereço para elas, em vez de ficar passando mensagem aí, dá uma mensagem, quem sabe a pessoa está precisando disso, e ela acaba sendo beneficiada com uma mensagem que você passa para ela. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pela oportunidade que tivemos de termos esta distribuição da Santa Ceia, que representa a nossa comunhão contigo e com os irmãos. Que o teu amor, a tua misericórdia e a tua comunhão esteja com os amados agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz. Um bom descanso.